Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O ponto de vista de hoje é em homenagem à memória de um grande empresário potiguar e brasileiro, Nevaldo Rocha, que faleceu esta semana vítima de problemas cardíacos. Mas o programa Ponto de Vista de hoje, eu bato um papo com o Dr. Leonardo Barbosa, psiquiatra, diretor regional Nordeste da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós vamos bater um papo sobre como se pode comportar a saúde mental das pessoas num período como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia e de recolhimento social. Quero agradecer ao doutor Leonardo Barbosa por ter aceitado o convite, numa entrevista que vai ser muito esclarecedora, muito importante, e que você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Muito obrigado, Leonardo, por você ter aceitado o meu convite. Prazer é meu, Nelson. Prazer. Faço parte, né, do seu grupo de leitores, né, e internautas do blog Ponto de Vista, e para mim é um prazer aí trazer informações tão relevantes, né, a gente poder conversar sobre um assunto tão relevante, né, a saúde mental. Muito atual, né? De certa forma, a gente sempre deixou um pouco, como sociedade, a gente deixou um pouco de lado os assuntos de saúde, da saúde mental, da psiquiatria, em razão até do preconceito, né? Do estigma, né? Que é falar sobre isso. Algumas pessoas sempre interpretaram a depressão, a ansiedade e algumas outras doenças psiquiátricas como frescura, como exagero, e agora está todo mundo no mesmo barco. Quem nunca teve depressão, nem quem nunca teve um transtorno de ansiedade está explicando um pouco do que é isso, e quem teve, ou quem estava estável, né, os clínicos, talvez esteja experimentando aí recidivas, né, da doença em razão de toda essa turbulência mundial, né? É verdade. Agora, de que maneira a pandemia, e mais do que isso, a quarentena, o isolamento social a que estamos submetidos, pode afetar a saúde mental das pessoas? Nelson, eu acho que uma premissa básica é a gente entender que o ser humano é um ser coletivo, né? O normal de cada um é interagir, né? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de interagir com todo mundo. E outras pessoas que elas restringem sua interação social ao seu núcleo familiar, a um pequeno grupo de amigos, ao grupo do trabalho, etc. Mas, independente da quantidade de pessoas que a gente costuma interagir, o ser humano, via de regra, é um ser coletivo, né, que está sempre em interação. Então, essa pandemia fez com que as interações mudassem, né, passassem a ser digitais ou passassem a não existir. Isso daí mexe sobremaneira aí com a capacidade aí de resiliência, aumenta níveis de ansiedade, faz com que a qualidade do sono não seja o mesmo, aumenta nível de estresse, aumenta nível de cortisol, quer dizer, gera toda uma bagunça aí neuroquímica que, no mínimo, gera um transtorno na vida de muita gente e em algumas outras pessoas gera o adoecimento. Isso tudo gera ansiedade. Como é que se pode, então, lidar com essa ansiedade decorrente da quarentena, por exemplo? Eu imagino que uma das medidas é a gente entender os limites de cada um, né? Tem gente que fica o dia todo na TV, o dia todo acompanhando os principais sites do Brasil, né, que informam o que está acontecendo em relação ao Covid. E para essas pessoas, isso não muda muito o padrão delas, elas têm uma capacidade de resiliência muito grande. Mas para a maioria das pessoas, a gente tem um limite, né? Nós temos limites, né?
de informação, de estresse. Então, eu acho que a principal medida é até que ponto eu aguento acompanhar tudo o que acontece no WhatsApp, nos sites, nos blogs, na TV. A agressividade pode Sim, ser um dos efeitos colaterais disso? sim. A gente vai falar sobre depressão, mas um dos sintomas da depressão é irritabilidade e agressividade. Um dos sintomas do estresse agudo é a irritabilidade também. Então, a irritabilidade e a tristeza andam de mãos dadas, entende? A insônia é também resultado dessa quarentena? O que a gente tem observado é que os pacientes eles têm referido ou a perda do sono, quer dizer, uma dificuldade muito grande de adormecer, a gente chama de insônia inicial. Tem pacientes que adormecem com facilidade, mas acordam no meio da noite, a insônia intermediária, mas via de regra, tudo isso tem gerado sonos não reparadores. Doutor Leonardo, qual é a grande diferença entre angústia e depressão? A angústia é um componente, ou pode ser um componente da depressão. A depressão, na verdade, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Eu posso listar pelo menos 10 aqui para você. E a angústia fazer parte de um desses sintomas. Quais são os sintomas da depressão, né? E esses sintomas eles vão variar de leve, moderado e grave. Tristeza, falta de prazer nas coisas que antes me davam prazer, dificuldade de iniciar as atividades do dia, que a gente chama de avolia, dificuldade de concentração e atenção, aumento do apetite ou diminuição do apetite, aumento do sono ou diminuição do sono, como a gente comentou há pouco, pensamentos de ruína, de menos-valia, que as coisas não têm muito mais sentido, que aquele problema não tem solução, choro fácil, autoestima baixa, e quando tudo isso daí vai se agravando, é comum também o surgimento de pensamentos, né, de ideação suicida, com ou sem planejamento, né, do ato em si. Então, a depressão é esse conjunto aí complexo de sintomas, né, e a angústia faz parte de um desses sintomas aí. E a chamada síndrome do pânico pode acontecer também nesse momento? A síndrome do pânico é uma síndrome de ansiedade, né, uma ansiedade aguda, de forma repetitiva, né, quando é uma única crise, é a crise de pânico, né, e a síndrome do pânico é quando o indivíduo passa a ter repetidas crises, né. O combustível da crise de pânico, da síndrome do pânico, é a ansiedade e o estresse. É logicamente que precisa existir um desarranjo químico, tá? Não é porque a gente está vivendo um momento de estresse, de ansiedade, de incertezas, que todo mundo vai desenvolver pânico. A gente não pode confundir medo, né? O medo em relação ao futuro e ao presente também, com a doença pânico. Mas o combustível do pânico é a ansiedade e o estresse. A pessoa que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, esse TOC pode piorar nesse período? Pode o raciocínio é muito síndrome do pânico. O TOC é um transtorno que está muito associado à ansiedade. Todos que têm TOC são pessoas muito ansiosas, né? A ansiedade tende a piorar, tanto a ansiedade quanto o estresse, tende a piorar os rituais, né? Tanto os pensamentos quanto os rituais. Então, todos os quadros nossos tendem a piorar no decorrer agora da pandemia. Depressão, transtorno de ansiedade, e aí eu incluo o transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome do pânico, e o transtorno obsessivo compulsivo TOC. Acho que vale a pena, Nelson, para o seu leitor, para o seu internauta, a gente comentar o seguinte, né? Já existem números em países que a pandemia começou antes, né? E que tem o hábito, né? Que tem a cultura de levantar dados com a facilidade maior do que o Brasil, dados epidemiológicos, que já mostram um aumento de 30% no número de quadros de depressão e ansiedade naqueles países. Como é que se comporta a criança nesse momento? E
exatamente o contrário, os idosos, como é que se comportam com relação à depressão? Ótima pergunta. Ah, normalmente, as crianças também são um grupo de risco, né, de adoecimento, né, nesse momento. As crianças elas vão evoluir muitas vezes com dificuldade de concentração, irritabilidade, inquietação e nervosismo, né? Muitas vezes, infelizmente, vão presenciar de forma mais contundente conflitos conjugais de pai e mãe, por vezes agressão física. A gente tem falado muito sobre isso, a imprensa tem documentado isso. Então, as crianças, assim como os idosos, né, são mais vulneráveis, são um grupo de risco. A criança, por si só, ela tem uma fragilidade muito maior, né, psicológica, não está ainda estruturada para aguentar as adversidades e as frustrações. Então, repito, a tendência é que as crianças evoluam com dificuldade de concentração, irritabilidade, inquietação e nervosismo. Abro um parêntese em relação às crianças. Isso necessariamente não quer dizer que as crianças que evoluírem com esse tipo de sintoma vão necessitar de acompanhamento psiquiátrico, né? Porém, no mínimo, acompanhamento psicológico por uma boa psicóloga, um bom psicólogo pode fazer toda a diferença. Logicamente que se os sintomas persistirem, né, vale a pena a avaliação de um psiquiatra, até para pesquisar a presença ou não de depressão. A gente sabe que depressão dá em todo nível social, não existe ninguém com credo, raça ou nível social diferenciado que a proteja da depressão, né? Então, as crianças, elas também são vulneráveis ao processo depressivo, né? A depressão. Os idosos, vamos imaginar que o idoso, por si só, ele já tem a vida dele mais restrita, né? Normalmente ele já se aposentou, ele não tem mais aquela atividade, aquela obrigação, então a vida dele se restringe mais à casa, alguma atividade física, e a prática de alguma atividade física, aquela academia que ele ia e que ele tinha uma interação bacana com os professores, com algumas pessoas, né, com outros alunos, e agora não tem mais, porque as academias estão fechadas. E com a própria família, né? É aquele vovô, aquela vovó que estava acostumado na quinta-feira ou na quarta-feira a ter o dia dos netinhos, né? E que hoje não tem mais. Então, que há 3 meses tem avós e avós aí que há 3 meses não recebem a visita dos seus netos e dos seus filhos, né? Recebem apenas virtualmente ou à distância, né? Então, isso por si só é um impacto muito grande nesse grupo, e ficar atento também ao início, né, do processo depressivo já durante a pandemia. É necessário, então, ocupar a mente com outras coisas do que apenas ficar acompanhando nos jornais e na televisão os problemas sobre o coronavírus no mundo? Sem dúvida, é como eu falei inicialmente, né, eu acho que a gente tem que ter um limite, né, até quando eu aguento receber informações a respeito desse tipo de assunto, né? Então, se aquilo já está me fazendo mal, se aquilo já está me fazendo perder o sono, ou ficar mais irritado, ou ficar mais estressado, ou ficar mais inseguro, ou ficar mais pessimista, eu tenho que rever, né? Eu acho que não é porque a gente está vivendo num momento de extrema insegurança, de muita perdendo os entes, né, queridos, amigos, nesse momento na UTI ou falecendo, que a gente não vai perder, que a gente vai perder o otimismo, né? Que isso tudo vai passar. Então, eu acho que exercitar o otimismo é muito importante. Eu acho que é um momento também, se me permite, da gente exercitar também a espiritualidade e a fé, né? A espiritualidade é um colchão social, emocional fundamental, e eu acho que nesse momento ele precisa estar mais presente do que nunca, até para que a gente consiga passar por essa fase aí de forma menos dolorosa e um pouco mais de esperança. A música e as artes podem ser também consideradas alternativas para as pessoas em casa? Sem dúvida, não é à toa que existe a musicoterapia, né? Então, ouvir música, mesmo que você não saiba tocar nenhum instrumento, né? Mas ouvir música,
quem sabe até escrever, né? Começar a compor alguma coisa. Todo mundo tem a capacidade de colocar emoções, né, num papel. Não são os grandes artistas somente que fazem isso. Então, a música, a arte ou qualquer outro hobby, nesse momento, passa a ser um remédio, né? Um alento e uma válvula de escape fundamental, já que a gente não tem a válvula de escape social, né? A praia, o cinema, o shopping, viajar, e tantas outras atividades que funcionavam, né? Como escapes dentro daquela nossa vida que já era imperfeita, né? Eu fiz essa pergunta porque eu sempre gostei de música e sempre compus músicas. E eu tive um acidente em setembro e parei de setembro para cá de tocar violão. Mas essa pandemia tem me dado uma vontade imensa de voltar a tocar violão e a compor músicas. Por isso que eu fiz essa pergunta sobre música. Fora isso, tem as lives, que eu também quero fazer o registro de agradecimento aos artistas que, durante esse período, resolvem dar shows para nós que ficamos em casa. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos para o segundo bloco do programa Ponto de Vista de hoje, homenagem póstuma ao grande industrial potiguar Nevaldo Rocha e em memória do médico Dr. Ademauro Cavalcante, falecido esta semana em Natal por conta do coronavírus. E vamos continuar a nossa entrevista com o Dr. Leonardo Barbosa, psiquiatra e diretor regional do Nordeste da Associação Brasileira de Psiquiatria. Dr. Leonardo, me diga uma coisa, vamos ter que voltar a repetir praticamente alguns tópicos do primeiro bloco, para que o telespectador e a telespectadora absorvam bem o seu ponto de vista sobre isso. A primeira colocação do segundo bloco é a seguinte: divisão de tarefas nas casas, nessa pasmaceira que está sendo a quarentena e o isolamento social. A divisão de tarefas pode ser considerada uma das formas de se evitar essa mesmice? Não só a mesmice, mas o adoecimento também de alguns membros da família, né? A gente já falou sobre crianças, falamos sobre os idosos, né? Mas as mulheres, né, também têm sofrido muito com essa pandemia, porque voltou-se, né, ou intensificou-se a chamada
a tripla jornada, né? Então, as mulheres estão em casa, né, como os homens também, porém, com a responsabilidade ali dos afazeres domésticos, né, em algumas famílias, afazeres domésticos, cuidar dos filhos, né, agora da educação dos filhos também. Então, eu acho que é uma questão de bom senso para algumas famílias, né, identificar aquele membro da família que está mais cansado, mais sobrecarregado, e tentar chegar junto e ajudar. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. E agora que a gente está vivenciando o pico da pandemia aqui no Brasil, qual a importância deles hoje junto às pessoas que estão na quarentena, no isolamento social? Apoio psicológico por parte da psicologia, né? Por parte da psiquiatria, o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico de qualquer transtorno psiquiátrico, menor a chance de cronificar, menor a chance de agravamento dos quadros e melhor a resposta terapêutica, né, aos medicamentos. Então, o papel dos profissionais de saúde mental, psicologia, dar apoio emocional, né? Terapia online aí tá todo vapor e tem funcionado muito bem para muita gente. Logicamente tem aquele profissional que não se sente à vontade e aquele paciente, né, que não se sente ajudado pelo ambiente online, mas via de regra tem ajudado muita gente e a própria telepsiquiatria, as consultas online também tem feito com que a psiquiatria consiga chegar nos rincões aí e, e em todos os lugares aí, sem o risco de exposição. E, repito, importância do diagnóstico precoce, do tratamento precoce para minimizar o impacto pessoal, né, do adoecimento, quanto o impacto social também. Me diga uma coisa, pós-pandemia, agora a gente está utilizando máscara, que a gente não era habituado a usá-la, uma higienização muito mais apurada, inclusive com o advento do álcool em gel. Isso tudo, quando terminar essa pandemia, pós-pandemia, isso pode gerar nas pessoas uma coisa chamada fobia social? Pode, né? Mas eu acho que talvez não. Eu acho que a pós-pandemia vai gerar uma série de mudanças de comportamento, né? Talvez gere, né, um impacto nesse sentido. Eu acho que a higiene que muitas vezes a gente negligenciava, de chegar em casa e a primeira coisa que a primeira coisa a se fazer, lavar as mãos e tudo, e deixar os sapatos na área de serviço, no quintal, na porta de casa. Eu acho que são novos hábitos que a gente vai adquirir, e o uso de máscara, eu acho que vai demorar ainda um bom tempo, acho que vai ser um item ainda, vai fazer parte do nosso acessório aí, do nosso vestuário, porque a gente ainda vive a incerteza aí em relação a um tratamento definitivo em relação a esse vírus, né? A gente falou no primeiro bloco sobre o recrudescimento da violência doméstica, em função desse isolamento. Casais convivendo tanto tempo juntos e, de vez em quando, aparecendo velhas rugas. Esse recrudescimento tem sido marcante nesse momento de isolamento social. Quais as precauções que os casais devem tomar, você como psiquiatra, devem tomar para diminuição desses efeitos tão danosos? Nelson, eu acho que, acima de tudo, todo mundo está muito irritado com tudo e com todos, né? Ninguém está funcionando no seu normal, vamos colocar assim, de forma geral, né? Não estou querendo dizer que todos, né? Mas boa parte das pessoas têm sofrido, né? O impacto disso tudo aí e tem se referido, né? Como mais irritado, mais pavio curto, mais ansioso. E eu acho que isso daí muitas vezes a causa, né, daqueles conflitos conjugais, daquelas brigas, muitas vezes nem existe ali realmente um sentimento ali provocando aquela discórdia ou aquela briga, né? Então eu acho que tentar respeitar cada um o momento, né, de cada um. E diga uma coisa, qual o risco
do aumento do consumo do álcool nesse período? No Canadá, comentei anteriormente, no Canadá já há estudo mostrando que na população dos 15 aos 49 anos houve um aumento de 20% no consumo de álcool, né? O que a gente tem visto também é que um aumento de 800%, né? Um número absurdo, né? Mas um aumento de 800% no delivery de bebida alcoólica. Então, consumo de bebida alcoólica sempre foi um problema doméstico, né? A gente pouco fala sobre isso, mas a maioria dos casos de feminicídio e de agressão física doméstica tem o álcool envolvido. O álcool gera uma série de doenças, né? Uma série de adoecimentos e o próprio alcoolismo, né? É um problema de saúde pública, é uma das principais causas de afastamento, né, do trabalho e de morbimortalidade. Então, a gente compreende que o álcool tem seu papel social, para muitas pessoas funciona em tempos normais como escape, porém, o que a gente tem percebido é um abuso, né, do consumo de álcool, até como uma forma de aliviar os sintomas de estresse, aliviar os sintomas de ansiedade, quer dizer, o álcool tem funcionado, vamos colocar assim, como um medicamento, como ansiolítico, só que existe uma linha muito tênue entre esse medicamento, né, e esse medicamento se tornar um veneno, né. Então eu acho que é preciso uma autocrítica muito grande e que esse período aí não diminua, né, de forma geral, a percepção do risco do consumo de álcool para a população. O álcool é sim um problema e existe e traz, né, uma série de dores e pode trazer uma série de problemas a curto prazo e a longo prazo. Eu quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite e desse papo comigo tão importante para o telespectador e a telespectadora. Infelizmente, o programa é curtinho, são só 30 minutos e a gente já está chegando ao final. Mas eu quero renovar os agradecimentos, porque você tirou um pouco do seu tempo para nos dar uma aula de como conviver nesse período e também para mostrar para a gente que há riscos na saúde mental das pessoas com a existência desse isolamento tão demorado. Mesmo assim, renovo esses agradecimentos e passo para você dar suas palavras finais desse programa que foi tão importante. A saúde mental, na verdade, é um assunto que deve acompanhar a gente, não só agora, durante a pandemia. Lógico que a pandemia tem gerado aí um holofote maior em relação à saúde mental, está todo mundo no mesmo barco e sofrendo, né? Mas te agradeço aí pelo espaço, né? Te dou mais uma vez os parabéns aí, gosto muito de você, te acompanho e espero que tenhamos, né, conseguido trazer alguma mensagem aí clara para teus telespectadores aí, que são extremamente qualificados. E a mensagem que eu digo é que, apesar de estar clichê, né, mas que tudo isso aí vai passar, é importante que passemos da melhor forma possível, tomando algumas medidas, né, para fazer com que passou o momento aí de Covid, de maior sofrimento em relação ao Covid, a gente não entre numa segunda fase, e eu nem incluo a sociedade, eu puxo para cada um, né, para que não, ao final dessa pandemia, algumas pessoas não precisem de acompanhamento psiquiátrico, seja para tratar uma depressão grave, porque não foi tratada ou não foi identificada durante a pandemia, um quadro de estresse que poderia ter sido tratado também durante a pandemia, ou, como a gente comentou agora mais por último, um quadro de alcoolismo, né, ou de abuso de alguma substância que, repito, poderia ter sido minimizado ou prevenido, né, durante a pandemia e não foi. Então, existe uma atenção muito grande aí em relação ao Covid, um temor muito grande, mas a gente também tem que levantar a guarda aí em relação às doenças mentais, que não são brincadeira e que são uma fonte de sofrimento e de incapacidade há muitos anos no mundo todo. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência.
e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos um outro assunto do seu interesse.